noite, Oxalá nos abençoe. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Estamos aí de volta com o nosso plantão de dúvidas sobre a Umbanda e diversos assuntos. Espiritismo, apometria, corpos sutis, tudo mais aí que toque a nossa sagrada Umbanda como Luz, Lei Divina. Então nós vamos começar aqui esse vídeo falando da quinta lei apométrica. Vocês não mandaram nenhuma dúvida, mas eu vou fazer uma breve leitura aqui e vamos ver se tem necessidade de explicar alguma coisa para a gente passar então para as questões que vocês mandaram sobre a sexta lei apométrica. A quinta lei apométrica é a lei da revitalização dos médiuns. O enunciado é o seguinte: toda vez que tocarmos o corpo do médium, cabeça ou mãos, mentalizando a transferência de nossa força vital, acompanhando-a de contagem de pulsos, essa energia será transferida. O médium começará a recebê-la sentindo-se revitalizado. Bem, isso aí nada mais é do que um passe, né? Então, às vezes, o médium que está ali que está na postura ali passiva de recepção, né, de incorporação, seja da PM, ou da sub ou do obsessor. Aí no caso da PM e da sub a gente vai falar mais de sintonização, né? Já o obsessor pode haver a incorporação mesmo, que a gente chama de psicofonia, na verdade. Então o que acontece? Num caso desse, às vezes isso desgasta tanto o corpo físico e a rede vital do médium, que depois do desacoplamento é necessário um momento de refazimento. A gente sempre faz esse momento de refazimento posterior a cada trabalho, a cada etapa. Porque assim, gente, dentro de um trabalho apométrico, a gente tem vários atendimentos. Pode ter 2 atendimentos em consulentes diferentes, às vezes 2 ou 3 atendimentos para o mesmo consulente. Então isso varia de casa a casa, de trabalho a trabalho. Isso aí tudo é organizado também e intuído pela espiritualidade. Mas em alguns momentos, o próprio médium, ele consegue se refazer, se restabelecer. Em outros momentos, não. É preciso que um guia dele venha, às vezes dá uma passagem, né, incorpora ali o guia, para restabelecer. Às vezes o guia só chega do lado e orienta, como também há momentos que o próprio doutrinador pode dar um passe no médium para auxiliá-lo nessa recomposição para que ele retome o trabalho. Sem estafa, sem estresse, sem um cansaço exacerbado. E é muito interessante, gente, que... Olha, eu não conheço um médium apômetra que depois de uma sessão de apometria finalizada, depois assim de um dia de trabalho, não se sinta esgotado. Mesmo depois do final, do término, das preces de finalização e mesmo do restabelecimento, a gente sai ainda cansado. Só que a gente recupera muito rapidamente, né? Porque a gente tem todo o amparo espiritual. Mas então essa lei, essa quinta lei apométrica, ela fala disso, dessa revitalização dos médiuns. Então só para vocês saberem que isso acontece, pode ser do médium para com o médium mesmo, o guia pode incorporar nele, o guia pode ficar do lado, ou então às vezes até alguém fora pode auxiliar nesse processo também e dar um passe. Então vamos para a sexta lei apométrica. E aí eu vou ler as perguntas que vocês mandaram. A sexta lei apométrica é a seguinte: lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos em hospital do astral. Enunciado: espíritos desdobrados de pacientes encarnados somente poderão subir a planos superiores do astral se estiverem livres de peias magnéticas. Gente, o que acontece? Lembra que a gente fala muito que nos planos espirituais a lei lá é inderrogável e é a da vibração? Por que é importante vocês terem isso em mente? Porque aqui, no plano terreno, vamos supor, vou pegar aqui um exemplo bem simples também para vocês só fazerem uma comparação e memorizar isso na mente de vocês. Vamos pegar aqui, por exemplo, um centro, uma igreja, um templo espiritual que seja um lugar ali sagrado, verdadeiramente sagrado mesmo. Um templo, assim, uma casa ali que seja séria, que busque os ensinamentos, que pratique os ensinamentos quem está ali à frente daquela casa. Ou seja, essa egrégora dessa casa, a aura dessa casa, por assim dizer, ela é muito límpida, ela é muito pura, ela é muito perfeita, certo? Aí eu pergunto para vocês, se um traficante com vários homicídios nas costas quiser entrar nesse templo, ele consegue entrar fisicamente? Ele consegue adentrar esse espaço? Consegue normalmente. Então o que eu quero deixar para vocês claro? A lei de sintonia e afinidade aqui no nosso plano, ela atua um pouco diferente. Por que eu estou falando isso? Que nos planos espirituais, aonde a nossa energia
não está na frequência de acordo com o ambiente, a gente não consegue ficar. Por exemplo, por que a gente não pode levar um espírito lá do umbral inferior, né, que vibra mais densamente direto para uma colônia espiritual que fica no astral mais superior? Porque não tem condições nenhuma em nenhum sentido. Nem para receber, nem para entender e nem para permanecer no local. É por isso que a gente fala que quando a gente desencarna, o nosso corpo ele serve como uma âncora material. Então, assim, onde meu corpo está, o meu espírito está, meu perispírito está. Mas no mundo espiritual não é assim. O meu corpo perispiritual está onde ele vibra. É por isso que a gente fala, vale dos sexólatras, vale dos suicidas. Gente, quem vai para esses vales, eles não conseguem sair de lá, porque eles vibram naquela frequência. Então é como se fosse um imã super poderoso que atrai eles para lá. Então eles já vibram ali, na verdade eles nem sabem como sair dali. Porque a realidade mental deles é aquela. A vibração, a frequência vibratória deles é aquela. Então eles estão aonde eles existem, né? Eles permanecem presentes aonde eles estão espiritualmente vibrando. Então, assim, por isso que eu digo, o nosso corpo serve como uma âncora. Então aqui a gente consegue, mesmo vibrando completamente ao contrário, a gente pode frequentar determinados lugares. Mas lá no plano espiritual não. Dito isso, é bom que fique claro então que para que um ser que esteja encarnado, um espírito esteja encarnado, a gente desdobra ele para fazer um tratamento numa parte ali dele, né? numa personalidade dele, num registro dele. Para a gente levar essa parte da pessoa que aqui foi colocado, o espírito desdobrado, para um hospital no astral superior, ele não pode estar com essas peias magnéticas, porque senão ele não tem condição de permanecer nesse hospital e nem de ser tratado e nem de receber o tratamento. Então o que a gente faz antes? Prepara. Se não for possível nessa sessão apométrica, nós marcamos uma próxima sessão apométrica para continuar o tratamento, até que não haja mais essas peias magnéticas, que são registros, que são miasmas, são fluidos deletérios, que não permite que esse espírito seja levado para esses hospitais espirituais. Então, assim, é muito comum vocês verem também que até, se a gente pegar lá no filme, né, o Nosso Lar, tem espírito que não pode ser resgatado, gente. Aí eu pergunto para vocês, é porque os espíritos de luz são maus? Porque eles querem deixar esses espíritos sofrendo? Não, porque não há condição de tratamento. Nem vibratório, nem de recepção, nem de entendimento. Então não tem o que fazer, tem que esperar o umbral absorver aquela matéria mais densa, porque aquela densidade diz respeito ao umbral. Entende? Então é por isso também que aqui às vezes tem doenças que são curáveis e doenças que não tem como ser curada ainda. Por quê? Porque a densidade é tão da carne que não há como ser drenada se não passar por todo o processo da doença física mesmo. Porque o que o corpo está fazendo durante a doença? Purificando o perispírito. Entendeu? Só que não pode fazer tudo de uma vez, tem um tempo certo, até porque senão a pessoa perde a vida, né? Ah, padre, mas e nos casos mesmo que a pessoa perde a vida? Ali ela cumpriu o que tinha que cumprir, drenou o que precisava drenar. Se não terminou de drenar, ela reencarna com problemas. Ela reencarna com problemas físicos. Esses problemas físicos que a gente vê, a pessoa quando reencarna com problema físico, é porque ela está reencarnando para o corpo continuar drenando esses fluidos mais densos que são da carne, não são do perispírito, e por isso quando a pessoa estava no plano espiritual, não tinha como fazer o tratamento. Então ela tem que reencarnar, e aí reencarna com a doença, com algumas doenças, para o corpo continuar transmutando e fazendo todo essa purificação do perispírito. Tá? Então a nossa carne, o nosso corpo físico é um grande dínamo, né, de catarse, de purificação e de transmutação desses fluidos mais densos que não podem ser tratados na espiritualidade, mais sutil. Foi feita a pergunta 5 com relação a essa sexta lei, né? Que foi dito que só os chips, né, implantados só são retirados quando autorizado pela espiritualidade, e na lei diz que é necessário fazer toda a limpeza para enviar os hospitais astrais para tratamento. Então é bem isso que eu falei. Assim, não é bem autorizado pela espiritualidade não, mas realmente a retirada de implantes, de chips, né, implantados,
eles são orientados pela espiritualidade, mas quando a gente fala assim da espiritualidade autorizar ou não, não é bem uma autorização simplesmente, mas a espiritualidade vai ver se há condição e se é a hora de retirar esse chip. Porque dependendo do chip, do trabalho que está ali plasmado no chip, às vezes não pode ser tirado de uma vez, porque isso mais prejudicaria o paciente como ajudaria. Quer ver um exemplo? Do nosso sistema aqui material, uma pessoa que toma um tiro, a bala fica alojada, mas às vezes não pode ser retirada a bala, porque se retirar a pessoa morre. É aí onde entra esses porém, entretanto, todavia. Os chips da mesma forma. E às vezes, assim, não é que não pode, às vezes precisa ser feito todo um tratamento antes para retirar depois. Então tudo isso é avaliado pela espiritualidade, como eu falei, eles tiram esse grande raio-x, essa grande tomografia, e aí passa pra gente as orientações e a gente vai fazendo. Né? Eu já participei de muitos trabalhos onde muitos chips foram tirados, mas já participei de trabalho também que nós recebemos orientação que por enquanto não era para mexer no chip, que a gente precisaria trabalhar primeiro em outros níveis para que mais à frente aquele chip fosse retirado. Né? Então há sempre um motivo. E realmente, se tiver essas peias magnéticas ou um chip que prejudique a levar, né, esse espírito às escolas do astral superior, então ele não vai poder ser levado enquanto não estiver preparado para tal. Aí, sendo assim, como seria feito o tratamento de pessoas que não tivemos autorização de retirar esses mecanismos? É o que eu falei, e só é enviado aos planos superiores a parte que pode ser trabalhada, essa parte que está em condição de ser trabalhada, né, de ser levada. Dando continuidade aqui, ainda sobre a sexta lei. É possível o assistido sentir os efeitos dessas cirurgias astrais, os efeitos colaterais, assim como ocorre nas cirurgias terrenas? É possível. Geralmente não é muito comum não, mas é possível. Às vezes a gente pode sentir ardência. São coisas mais simples, não são coisas graves assim, em nível físico, assim, muito grave não. Mas a espiritualidade sempre nos orienta. Quando a gente passa por cirurgias espirituais, dependendo de onde, em que nível tenha sido feita essa cirurgia, isso pode estar muito conectado à parte nossa mais densa ali do duplo etérico, mais próximo do duplo etérico. Se está mais próxima do duplo etérico, reverbera mais no corpo físico. Então a sensação local ela é mais clara para a gente. Às vezes uma ardência, uma dor, um incômodo, e a espiritualidade às vezes nos orienta. Evite exageros, peso, aí passa às vezes uma dieta, né, alimentícia mais de acordo com a cirurgia, por quê? Para auxiliar o restabelecimento. Gente, a cura sempre é autocura. Ela nunca é de fora para dentro, é sempre de nós para conosco mesmo, em todos os nossos corpos. Então a gente precisa cuidar desses corpos para que a cura se processe e se consolide, conclua o ciclo de cura. Então qualquer coisa que eu faça que vá contra isso, é mais ou menos você fazer uma cirurgia e você vai, física mesmo, no corpo físico, e pegar peso. A gente não tem que dar o tempo ali para as células, né, entrar naquela coesão, enfim, toda a estrutura ser refeita ali, antes de abrir, antes de forçar, a mesma coisa. Em plano sutil a gente vai ter esses cuidados, só que os cuidados são mais em nível de vibração. Também físico, mas são mais em nível de vibração. Pensamento, sentimentos, emoções, isso vai ter muito mais poder. Alimentação, porque o que a gente ingere é para nos dar vitalidade, está correlacionada aos nossos corpos vitais sutis. Então não tem como, é aquilo que eu falo. Gente, todos os corpos são um grande corpo, não tem como a gente separar um do outro. Tudo está junto, nós somos uma entidade integral, né? Um ser integral, ainda que não tenhamos essa consciência plena ainda, mas já chegamos lá. Então tem que ter os cuidados, sim, isso tudo é orientado. Quando não é orientado, é porque está tudo tranquilo. Aí passamos aqui... Deixa eu ler o enunciado da sétima lei, então. Então vamos lá, para a gente não passar batido, não pular nenhuma lei. Sétima lei apométrica. Lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Enunciado. Espíritos socorristas agem com muito mais facilidade sobre os enfermos se estes estiverem desdobrados, pois que uns e outros, dessa forma, se encontram na mesma dimensão espacial. Então é por isso que a gente faz aquela dissociação no início do tratamento,
O próprio desdobramento auxilia. Então, lembra que eu sempre falo para vocês, gente, antes de dormir, nós que somos médios, umbandistas, a gente tem que buscar um encontro com os nossos guias, com os nossos mentores na hora do desdobramento do sono, né? Por quê? A gente passa por processos iniciáticos no astral, a gente passa por orientações dos nossos guias, a gente passa por tratamentos físico-perispirituais. E exatamente neste momento do sono, e é por isso que eu falo, é preciso dormir no horário certo, dormir pelo menos aí às 6, 7, 8 horas por noite, no horário certo. Então aquele negócio, padrinho, é por isso que a gente fala, pessoas que trabalham à noite e dormem durante o dia, elas vão sofrer os reflexos desse desgaste físico, porque o sono é refazedor. E o melhor sono é à noite. A gente até falou já a questão do escuro, da melatonina e todo, enfim, os nossos hormônios, tudo tem um porquê, né? A própria presença do Sol como astro, a Lua como reflexo solar, tudo tem um porquê, nada é por acaso. À noite é hora de descansar, né? Nada de dormir de mais, nem nada de dormir de menos. E nesse momento a gente tem essas possibilidades de cura. Então o desdobramento realmente facilita, porque a gente vai estar com o nosso corpo, com o nosso veículo, de forma um pouco mais consciente, né, entre aspas, naquele plano onde a gente vai ser tratado. Então, nada melhor. Então, realmente facilita sim. Então, como fala aqui, os espíritos desencarnados socorristas, eles agem muito melhor e muito mais facilmente nos enfermos se esses estiverem desdobrados, pois que uns e outros dessa forma se encontram na mesma dimensão espacial. Vou dar um outro exemplo que ocorreu aqui. Um consulente, vamos falar aqui do nosso plano terreno aqui, de encarnado. Um consulente vai conversar com um preto velho. Aí, esse consulente está pensando nos problemas do dia a dia, ou seja, o corpo dele está presente fisicamente, mas a mente dele está totalmente alheia à conversa com o preto velho e ao tratamento que o preto velho está falando ali. Ou seja, o corpo dele está praticamente fechado. A mente fechada, o corpo fechado. Então, a receptividade desse tratamento, ela vai ser bastante prejudicada, quando não até impedida de acontecer. Porque assim, é aquela história, se você não está atento, se você não está focado, é por isso que a gente fala nos nossos estudos também, gente, hora de estudo é hora de estudo, né? Hora de palestra é hora de palestra. Porque se a gente não estiver presente de corpo e alma, já é difícil a gente estando presente de corpo e alma, a gente acompanhar, a gente aprender, a gente interiorizar. Imagine se o corpo está ali, mas a mente está fazendo outras coisas. E a nossa mente não faz duas coisas ao mesmo tempo. Então imagine num tratamento, gente, mais grave ainda. Então a gente precisa sim estar presente de corpo e alma. E na dimensão do tratamento, melhor ainda, como a gente fala, né? Porque em cada dimensão, meu corpo vibra numa frequência, a espiritualidade consegue atuar melhor. Seja no corpo emocional, seja no mental. Vamos ver aí, é uma tendência de cunho mental? É uma cristalização de fundo emocional? Então tudo isso é muito bem trabalhado, triado pela espiritualidade, e eles atuam muito mais facilmente quando de fato esses espíritos estão ali no mesmo nível, estão desdobrados ali perispiritualmente. Aí vamos aqui para a 8ª lei apométrica. Lei do ajustamento de sintonia vibratória dos espíritos desencarnados com o médium ou com outros espíritos desencarnados, ou de ajustamento da sintonia destes com o ambiente para onde momentaneamente forem enviados. Isso tem muito a ver com aquela lei, com a 6ª lei da vibração que eu falei, né? Se a pessoa não estiver na frequência ali, não pode ir para um hospital, não pode ir para uma colônia espiritual. Tem muito a ver com essa lei. Então vamos ver o enunciado dela. Pode-se fazer a ligação vibratória de espíritos desencarnados com médiuns ou entre espíritos desencarnados, bem como sintonizar esses espíritos com o meio onde forem colocados, para que percebam e sintam nitidamente a situação vibratória desses ambientes. Exemplo muito simples. Acho que eu já contei para vocês Isso existe um livro que tá essa história, eu não lembro, eu sei que é da Ivone Pereira, né? Uma grande médica que esteve aí. Inclusive ela era suicida, mas assumiu um compromisso com um médico e foi uma das maiores médicos que a gente teve aqui neste momento nosso, Odier. Mas houve um tratamento que, assim, um senhor, um espírito estava desencarnado, ele desencarnou numa época, né, aqui do planeta, e ele
desencarnado, o tempo foi passando, mas como ele estava muito apegado, né, mentalmente àquela época, ele não conseguiu, ou seja, o tempo para ele não passou. Então, assim, ele continuou vivendo, tipo assim, na antiga Inglaterra, tô dando um exemplo, só que a gente já estava na nova Inglaterra. Então ele ficou preso no tempo. Inclusive existem leis apométricas para a gente trabalhar essa questão da relatividade do tempo e espaço, né? Então é mais ou menos isso que acontece. Olha que interessante. O espírito estava desencarnado, vivendo na casa, só que a casa já estava no presente, mas ele estava na casa como se tivesse há séculos atrás, porque ele estava preso no tempo. Então ele só consegue enxergar o que ele tinha condições de ver. Então todo esse trabalho é dentro dessa oitava lei apométrica aqui, lei do ajustamento da sintonia vibratória. O que a gente vai fazer? Aplicar essa lei dentre outros instrumentos da apometria para tentar despertar esse espírito para o agora. Porque o que ele está vivendo é uma projeção mental dele, ele ficou preso no passado. Agora para vocês imaginarem a força que tem a nossa mente. Quer ver outro exemplo disso? Pessoas com crise de pânico. Quem já teve, porque dificilmente o médium já não teve crise de pânico. Mas, gente, vocês já pararam para pensar que quando a gente entra num processo de crise de pânico, a gente não enxerga o real? E o que está na nossa mente passa a ser a nossa realidade. É muito estranho, é muito forte isso. E aí onde vem todos os nossos estudos aqui, nossas palestras, para a gente buscar. Porque o que é isso? Eu preciso primeiro doutrinar a minha mente, depois me tornar senhor dela. Cada vez isso vai ficando mais tranquilo e depois isso não me afeta tanto. E depois isso não se manifesta mais. Eu falo para vocês por experiência própria, quando eu comecei a desenvolver a mediunidade, e vou lançar de novo uma teoria que é minha, tá? Acredito piamente que médios que têm crises de pânico muito sérias, muito graves, que têm esses problemas mais graves também são médios de muita potência, de muita abertura. Por isso, né, essas manifestações são muito mais fortes. Agora também, obviamente, vai tudo isso aí com a relatividade do nível de educação mediúnica e desenvolvimento mediúnico. Mas o que eu digo para vocês? Eu lembro que lá no início da minha mediunidade, quando eu tive alguns poucos momentos de pânico, mas eu posso falar que eu experienciei, eu sei como é que é difícil, eu tentava ler o evangelho, eu não conseguia ver as letras. É aquela falta de ar, o desespero, o choro, tudo isso. Mas é muito interessante, né, que é mais ou menos aquele tapa no rosto que a gente tem que dar assim, que eu diria que a gente tem que dar um tapa na nossa mente. Nós médios, né, com o conhecimento que a gente já tem, com os estudos que a gente está fazendo. Tipo assim, isso não é real. E aí, quem já comungou da ayahuasca também, eu já peço assim para fazer uma reflexão, que foi uma reflexão que os meus guias me passaram, né, que assim, que no momento da peia na ayahuasca, é muito interessante assim, os momentos de desespero, de pavor, de medo, né, de morte, tô morrendo, me ajuda que eu tô morrendo, e não tem nada a ver com isso. E assim, quem já tomou uma peia servida na ayahuasca já falou isso. Eu tô morrendo, me ajuda, por favor, eu tô morrendo. E o que acontece? Mas não tá. Mas é a mente. Por quê? Gente, a mente é o instrumento mais poderoso que a gente tem. Olha, se esse instrumento, se eu sei utilizá-lo, se ele está sob o meu domínio, sob o meu controle, maravilha. Agora, se eu não sei utilizar, se ele não está sob o meu domínio, não está sob o meu controle, eu tenho que buscar conhecimento e desenvolvimento. E o desenvolvimento e a educação mediúnica ajuda muito nesse processo. Então fica aí a dica, para a gente continuar aqui em outras questões.